diversas vezes falei aqui sobre a situação em que Pernambuco, no início do século, mais ou menos, foi assim, a melhor oportunidade dos últimos 50 anos. Inclusive, a turma já brincava comigo quando eu dizia isso. O fato é que isso aconteceu, sim, a melhor oportunidade. Agora, por que eu dizia na época, nós dizíamos, analisávamos isso? Porque teve uma história afortunada, diferente na federação, tem uma localização geográfica privilegiada, tem um complexo portuário de Suape, Petrobras passou a ter necessidade de refino do petróleo pesado. E nós tivemos sorte. Aquela história da refinaria aqui, que Hugo Chávez disse que aceitava fazer uma joint venture Petrobras com a PDVSA, desde que a refinaria fosse em Pernambuco, por causa da Abreu e Lima. Tudo isso aqui a gente viu. Esses fatores existiam. Isso relacionava projetos estruturadores, Polo Naval, a refinaria Abreu e Lima, a Petroquímica, a Ferrovia Transnordestina, o Polo Farmacêutico, a Siderúrgica Suape, a montadora Fiat, a Transposição de São Francisco. Eu fiz uma palestra na China, dizendo que Pernambuco ia investir em 5 anos 30 bilhões de dólares. Apresentei essas manchetes aqui. Pernambuco vivia a sua nova revolução industrial. O Estado crescia em ritmo chinês. O PIB entre os gigantes. Eu disse isso aqui. Está a China crescendo a 10,3%, o Brasil a 7,5% e Pernambuco aqui a 9,3%. Nós redobramos as pesquisas, né? Fizemos uma pesquisa que já dura 25 anos, que teve esses 3 livros aqui, Pernambuco Competitivo, Pernambuco Desafiado, justamente para tentar mapear, identificar o que é que estava acontecendo. Nessa aqui, Pernambuco Competitivo, nós identificamos os setores competitivos da economia, que é o setor sucalculeiro, o setor de tecnologia da informação e comunicação, o setor de turismo e cultura, o setor metal mecânico, o setor de varejo moderno, o setor de moda e confecção, o setor de logística, o setor da construção civil, o setor da frutivinicultura, serviços terciários modernos. Mas também, nessa época, a gente já apontava, aí, pelos estudos, tudo isso foi resultado de estudo, alguns desafios do desenvolvimento. Primeiro, escassez de mão de obra especializada. Com a economia crescendo, a mão de obra sumiu em determinado momento, ficou difícil arranjar gente. Concentração espacial da economia, estava se dando na região metropolitana, mais especificamente, um pouco mais na zona da mata, mas na região metropolitana, a sobrecarga da infraestrutura que a gente viu, né? O Recife, inclusive, concentração da economia do petróleo, já chamávamos a atenção para isso, quer dizer, nós deixávamos de ser uma economia dependente da cultura do açúcar e passávamos a ser uma economia dependente do petróleo, quando todo mundo estava dizendo que o petróleo tinha vida útil. Aquecimento global, né? Inclusive com impacto sobre a realidade do semiárido nordestino. Pernambuco tem quase 90% do seu território no semiárido. Então, esses desafios se colocavam e o impacto sobre a infraestrutura, por exemplo, essa história de 2 milhões de veículos. Eu me lembro que a moça que foi entrevistada, que matriculou o veículo número 2 milhões, disse que estava contente porque podia comprar um carro, mas que estava triste porque achava que ia ficar engarrafada, que não ia conseguir usar o carro. E foi antes do Uber. A própria revista Algo Mais dedicou 2 capas, né? O Recife transbordou, o Recife não aguenta, isso teve impacto sobre a principal infraestrutura desse crescimento, era o Recife. Chegamos a fazer uma pesquisa específica sobre isso. Qual era o desafio que se colocava para Pernambuco a partir daqui? Isso, inclusive, ajudou, influenciou essa visão de futuro, Pernambuco 2035, que foi discutida e chegou a ser montada e hoje é uma referência para o futuro do Estado. Acontece que, de repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, a coisa muda. E a gente pega aí, por exemplo, uma manchete como essa. O comércio pernambucano perde mais de 2.000 lojas, isso foi em fevereiro de 2016. Isso acompanhando a crise do Brasil. Se a gente pega o PIB de Pernambuco e o PIB do Brasil, a gente vai ver que há uma semelhança nas curvas. As curvas são muito parecidas, né? Em determinado momento está abaixo do Brasil, na boa parte dos últimos anos, acima do Brasil. Agora, quando chega aqui no ano de 2015, Pernambuco, o Brasil cai 3,8%, Pernambuco cai 3,5%. Então, acompanha também a curva, só que dessa vez mergulha na recessão. E as projeções para 2016, o Brasil crescer menos 3,5% e Pernambuco, segundo a projeção do Santander, do Banco Santander, menos 5,2%. Eu acho que é demais aqui, mas é só sentimento. Isso aqui precisa de um estudo e é difícil, essas contas estaduais são mais difíceis de acompanhar do que as contas nacionais. O que foi que aconteceu para a gente ter entrado naquela situação?
O que a gente analisa que chama de azar da conjugação de crises. A primeira crise é a crise da Petrobras. Uma boa parte do investimento estava sendo feito aqui, refinaria, petroquímica, estaleiros, não era da Petrobras, mas estava ligado ao petróleo da montadora. Então, a Petrobras entra em crise, esses empreendimentos entram também. A candidatura de Eduardo Campos, que em determinado momento foi importante para a colocação dessa postulação no nível nacional de Pernambuco, mas a reação imediata foi puxar o freio de mão dos recursos para Pernambuco. O governo federal simplesmente fechou a torneira, porque ele concorria com a reeleição da presidente. E a tragédia terrível da morte dele, que ficou o freio de mão puxado dos recursos e, ainda por cima, perdemos. A crise econômica nacional, depois a crise política, ética, tudo isso vem se acumulando, e a crise fiscal, que atinge todos os estados, e atinge os municípios, mas atinge os estados de forma muito impactante. E agora? Muito bem, agora, o que é que nós achamos? Primeiro, o grosso do investimento foi feito, ele não vai embora. A refinaria está lá, a petroquímica está lá, a montadora está lá, os estaleiros estão lá. Que perspectiva tem de mercado é outra história, mas estão lá. O setor público estadual avançou na profissionalização de sua gestão, avançou bastante. E foi feito um esforço consequente de planejamento de longo prazo. Então, isso está feito, isso não se perde. A nossa hipótese é que, quando o Brasil voltar, resolver o seu problema e voltar o seu processo de retomada do crescimento, quando a crise econômica passar, o Estado voltará à sua trajetória histórica de crescimento paralela do país. Um pouco acima, um pouco abaixo, mas paralela. Vai descer e vai subir. Então, a questão é segurar durante a crise, fazer o ajuste que precisa ser feito e torcer para que o desfecho seja positivo.